pode se assentar, família. A paz do Senhor, a igreja, amém? Antes de começar, eu queria primeiramente demonstrar gratidão por esse momento, agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao apóstolo e à pastora por essa oportunidade. A gente sabe que trazer a palavra, ainda mais para esses tempos, não é uma tarefa muito fácil, nunca foi fácil, mas não é fácil trazer a palavra, é uma responsabilidade imensa, e eu agradeço demais por o Senhor me deixar trazer a palavra. Amém. Pode colocar aí, Júlia, o texto base, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 9 de Atos, versículo 1. Foi aqui. Então, vamos fazer leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares, a igreja vai ler os pares, tá bom? Aí vamos lá. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz brilhou do céu ao seu redor. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo, santo em Jerusalém. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero orar para que o Senhor venha mais uma vez, que o Senhor fique entre a gente, Espírito Santo. Que a nuvem da sua glória ainda venha estar nesse lugar, Espírito Santo. Nós já te agradecemos porque ela tem sido restaurada nesse lugar, Espírito Santo. Muito obrigado. Mas que a nuvem da sua glória venha se intensificar nesse lugar, Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor venha trazer entendimento da tua palavra aos corações e às mentes, Pai. Em nome de Jesus, que vidas possam ser tocadas nesse lugar. Em nome de Jesus, que vidas possam sair daqui renovadas do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que venha salvação para esse lugar, que venha vidas ser salvas, venham te conhecer, Jesus. Venham conhecer a plenitude de quem tu és, Jesus. Que em teu nome a palavra venha ser pregada e que venha ser muito boa. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá. A história de Paulo é uma história bastante conhecida, né, entre o povo evangélico. É um dos, querendo ou não, um apóstolo mais conhecido. É uma história que a gente, vira e mexe, a gente vê, a gente conhece bem a trajetória de Paulo, conhece as cartas de Paulo, tudo que ele já escreveu, tudo que ele passou, todas as aflições que ele sofreu. E
Saulo, ele tinha um posicionamento contra Jesus e contra a igreja, de perseguir eles, para que nada venha sair dos planos, né, da tradição judaica, nada venha fugir da lei de Moisés. Aí vamos lá. O que aconteceu antes, né? O que aconteceu antes de Paulo se converter, né? No caso, ver Jesus. Após Atos 2, com a descida do Espírito Santo, a igreja crescia com rapidez e os cristãos se moviam em poder, guiados pelo Espírito. Com isso, mais pessoas iam se convertendo. Com o crescimento da igreja, a perseguição só crescia, sendo Saulo um dos principais perseguidores. Podemos ver no capítulo 7 de Atos que Saulo concordou firmemente com a morte de Estevão, sem demonstrar nenhum tipo de piedade. E no capítulo 8 podemos ver que após a morte de Estevão, a perseguição aumentou de tal forma que os cristãos que estavam em Jerusalém se dispersaram. Então vemos que Paulo é um homem religioso, né, um fariseu, cujo ele está comprometido a acabar com toda a obra que Cristo implantou, né, em Israel. Aí a gente vai ver aqui o perfil de Saulo, né? Pertencente à tribo de Israel, nasceu cidadão romano, seus antecedentes eram judeus, gregos e romanos, era natural de Tarso, que era o terceiro centro mais importante do mundo, pertencia ao partido dos fariseus, dedicava-se totalmente ao serviço de Deus, ao Deus de Israel, mediante rigorosa obediência à lei. Essa era a motivação pelo qual levava Paulo, né, a considerar Cristo como um blasfemador, pois ele falava que o próprio Jesus era filho de Deus. E isso, para o coração dos fariseus, era uma abominação. Um homem se dizer ser filho de Deus, ser o suposto Messias que eles tanto aguardavam. Então, por isso que Paulo perseguia Jesus, perseguia a igreja, porque além de tudo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele ensinou ameaçava a cultura judaica, ameaçava a cultura judaica, ameaçava todos os protocolos que os fariseus seguiam, ameaçava tudo aquilo que eles tinham construído até aquele momento. Aí vamos lá. Transformação de mente, a transformação de mente de Saulo. Como Saulo era um fariseu, eles tinham um coração muito religioso, homens de dura cerviz, né, que não se inclinavam, não se abaixavam, não se reverenciavam perante a soberania de Jesus. Eles não aceitavam a soberania de Jesus, né, como rei. Então, após Saulo cair ao chão, podemos dizer que tudo o que ele construiu até aquele dia, todos os padrões, todos os conceitos e todo o estilo de vida de Saulo caiu junto com ele no chão. Então vamos lá, vamos comparar Saulo a gente, né, de hoje em dia. Acontece a mesma coisa com a gente quando a gente passa a encontrar, quando a gente passa a entender quem é Jesus em nossas vidas. Quando encontramos com Ele, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, a gente entende que tudo aquilo que a gente vivia antes não vale mais a pena viver. Por isso que Paulo ele deixou tudo aquilo que ele vivia antes para viver um novo estilo de vida, tudo aquilo que Jesus tinha preparado para ele. Saulo estava cheio do vazio, de tantas coisas, um homem tão poderoso, com bastante sapiência, bastante entendido da lei, da Torá, tudo que o cara tinha para entender, ele entendia de cor. E mesmo assim ele estava cheio de um vazio, havia um vazio dentro dele que ele achava que ia tapar esse vazio com a perseguição, achava que ia tapar esse vazio com tudo aquilo que ele manifestava contra o reino de Deus. Aí vamos lá. Mas quando ele se levantou, ele levantou renovado, com novos padrões, novos conceitos e novos estilos de vida. Quando a gente é encontrado por Jesus, acontece a mesma coisa com a gente. O nosso conceito de vida é mudado, o nosso estilo de vida é mudado, a nossa história é mudada 100%. Outras pessoas que Jesus também quebrou protocolos, né, foi no caso de Mateus e Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né, cujo o povo judeu ele não gostava, né, de cobrador de impostos. Segundo a lei, ele não podia cobrar impostos ou qualquer outra coisa ao povo judeu. E como o Império Romano ele cobrava, os judeus odiavam, né, os cobradores de impostos, mas Jesus não. Jesus, quando ele passa por Mateus, ele olha e Mateus é preenchido com a paixão, que ele fala, cara, quem é esse judeu? Eu sou odiado por todos os judeus, mas quem é esse que olha para mim com olhos de graça e amor? Quem é esse que olha para mim com um olhar diferente, que me aproxima, não me afasta, mas me aproxima dele? Outra mulher, a mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, existia uma rixa. Os samaritanos eram um povo mestiço do povo judeu. E Jesus
quebrando protocolos, assim como ele quebrou com os cobradores de impostos. Jesus quebrou os protocolos com aquela mulher samaritana. Ele chegou perto dela e ele anunciou que o reino de Deus havia chegado. Ele anunciou que o Cristo estava entre eles. Ele anunciou que era de fato o tempo, que não precisava mais ir para Israel, ir no templo, não precisava mais ir para as sinagogas, não. Era qualquer lugar onde havia adoradores que buscassem o Pai em espírito e em verdade. Ali se manifestava o reino de Deus. E a mulher adúltera, segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada e ser morta por ter cometido tal pecado. Mas Jesus, quando vê os fariseus se aproximando, com ela nos braços, empurrando ela, ele fala: qual de vocês que não tem pecados, que atire a primeira pedra contra elas, demonstrando compaixão, demonstrando amor por vidas. Então os fariseus deixaram a mulher foi perdoada e ela foi embora. Aí vamos lá, um dia também foi a gente. Tudo aquilo que julgávamos ser legal, tudo aquilo que julgávamos ser bonito, quando nos chocamos com a beleza da santidade de Jesus, acaba que tudo que o mundo nos apresenta perde a cor, perde a graça, pois agora os nossos olhos foram fixos em alguém que preenche todo o nosso vazio. O nosso vazio só Jesus pode preencher. Então vamos lá. O segundo ponto, preenchidos com perdão. Atos 9, do versículo 10 até o 11. Por favor, Julia. Oi? Aí vamos lá. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. O Senhor chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Então vemos que, a partir do momento que Saulo ele é encontrado, temos em vista que ele perseguia a igreja, ele conhecia todos os protocolos dos cristãos, né, por grande período de perseguição que ele fez contra a igreja. Então ele já conhecia tudo aquilo que os cristãos pregavam, ele conhecia o Jesus dos cristãos, então ele sabia mais ou menos a base do cristianismo, sabia a base daquilo que Jesus tinha ensinado quando ele estava na terra. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele deixa a religiosidade do velho homem, ele deixa tudo para trás. Agora ele passa a buscar, ele entende que se ele não buscar, ele entende que se ele não procurar a beleza que ele viu no caminho para Damasco, ele não é ninguém. A fome tomou conta do coração de Saulo. Ele estava ansiando por mais de Deus. Saulo, após chegar em Damasco, ele ficou orando, ele estava queimando de paixão. Não existia mais ódio, pois foi preenchido com o amor de Jesus. Aí, pode pôr para mim também, Júlia, por favor, no Lucas 7:47. Vamos lá. Pois isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então vemos que Paulo, ele foi encontrado pela glória de Deus. Ele entendeu que Cristo perdoou ele. Ele entendeu que tudo aquilo que ele cometeu antes, tudo aquilo que ele cometeu antes de atrocidade, tudo aquilo que ele cometeu de ruindade, agora não vale mais, foi reduzido a pó. Jesus perdoou ele. E porque ele muito foi perdoado, ele entendeu que muito ele tem que amar a Jesus. E nós também temos que ser assim. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa paixão tem que aumentar, porque a gente muito foi perdoado. Quando a gente deixa de viver uma vida de promiscuidade, viver uma vida de adultério, viver uma vida de pecaminosa, a gente tem que entender que a gente tem que passar a amar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso viver, de todo o nosso corpo. Tudo aquilo que a gente for fazer, Ele tem que estar envolvido. Como a gente diz muito aqui na juventude, o Jonathan ensinou isso pra gente, eu não lembro o que a gente estava fazendo, acho que o MT estava na primeira vez que o Jonathan falou isso pra gente. Se o Espírito Santo não vier, não tem graça. Não tem graça se o Espírito Santo não participar. Não tem graça se a gente fizer um culto para Deus e o próprio Deus não vir. Não tem graça. Quando passamos a ter consciência de onde Jesus nos tirou, de todos os pecados que já cometemos, e temos convicção de que somos verdadeiramente perdoados por Jesus, passamos a amá-lo desesperadamente, pois sabemos que não existe maior sobre nós do que o amor de Jesus. Dá um glória aí que eu vou beber água, por favor. Aleluia. Aí vamos lá. Terceiro ponto.
cheios para transbordar. Pode pôr para mim, Júlia, por favor, Atos 9, do 17 ao 19. Aí vamos lá. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo semelhante a escamas caíram dos olhos de Saulo. A sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. Então vamos lá, agora a gente vê que Saulo, ele tem a consciência de que ele foi encontrado por Jesus. Saulo, ele tem a consciência de que ele foi perdoado por Jesus. Agora ele entende que ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele entende que ele precisa viver uma vida íntegra com o Espírito Santo, viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E assim temos que ser nós. Quando a gente é encontrado, a gente entende que a gente é amado, a gente entende que é perdoado, agora a gente tem que passar a amar Jesus, a amar o Espírito Santo, a falar que a gente não vive mais sem Ele. A gente não consegue mais viver sem Ele. Então vamos lá. Espera aí que eu me perdi. Espera aí. Ah, tá. Saulo, o improvável de ser escolhido por Jesus na visão humana, foi chamado pelo próprio Jesus como instrumento escolhido para uma grande obra. Também somos improváveis, tão ruins para receber perdão, mas mesmo assim somos perdoados e amados por Jesus. Não importa o que você cometeu antes, não importa toda a vida que você levou antes de aceitar Jesus. Isso tudo lhe foi apagado. Agora o que importa é viver fielmente para o Espírito Santo. Viver uma vida de santidade, de integridade com o Espírito Santo. Viver uma vida de santidade, uma vida de devoção intensa ao Espírito Santo. E Paulo entende isso. Paulo, ele entende que ele precisa ser cheio, porque ele entendeu a promessa. Quando Ananias chega para ele, Ananias provavelmente deve ter comentado: Saulo, Deus ordena te dizer que você vai fazer isso, isso e isso. Porque o próprio Deus disse isso a Ananias. Peraí. Foi. Aí, então ele tinha consciência do chamado dele. Então quando ele obteve a consciência do chamado dele, ele fala: pô, não posso ficar parado. Não posso ficar sem orar, não posso ficar sem jejuar, não posso ficar sem ler, não posso ficar sem aprender os ensinamentos do meu Jesus, porque senão toda a promessa que foi posta sobre mim não vai ter nada, não vai acontecer nada. Precisa de um movimento meu, precisa que eu comece, precisa que eu dê o start, precisa que eu seja o pivô da minha própria história, precisa que a gente dê o start de santidade, porque sem santidade não tem como a gente fazer nada no reino. Não tem como um reino que é santo trabalhar com cooperadores que não são santos. Entende? Então vamos lá. Assim como Saulo, fomos perdoados e cheios. E agora está na hora de cumprirmos a grande comissão que Jesus nos deixou. Pode pôr, por favor, Marcos 16:15. Eu sei que eu estou rápido, mas estamos juntos. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, isso que Jesus fala, né, para os discípulos, ide pregai o evangelho para todo mundo. Ele não fala somente para os discípulos, ele não fala somente para o apóstolo. Essa palavra que ele dá é uma palavra que dura. Até os dias de hoje a gente tem que cumprir o chamado à grande comissão de ir, pregar o evangelho a toda criatura, batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos cumprir esse chamado. Aí vamos lá. Assim como Paulo, as pessoas vivem no pecado, achando que estão tapando o vazio dentro delas, sendo que, na verdade, isso só significa o quão grande é a fome delas pelo Jesus que nós carregamos. Eu quero contar um breve testemunho meu, que certo dia eu estava na sala de aula, né, conversando com, acho que eu não estava conversando com ele, mas acho que tinha acabado de ocorrer a célula na escola, eu estava olhando para ele, aí ele me olhou, sabe quando o Matheus, um amigo da escola, não falei? Perdão. Não, foi um amigo da escola, o Matheus. Olhei para o Matheus, um parceiro meu de sala, e, cara, sabe quando você olha para a pessoa e você não enxerga nada além de vazio? Quando o olhar da pessoa está fundo, que não tem nada preenchendo? Eu fiquei assim, eu parei assim, olhei para ele, caraca,
eu podia estar pregando o evangelho para ele. Ele está tão vazio, eu estou tão cheio. Por que eu não estou pregando o evangelho para ele? E sabe, veio um incômodo, uma indignação de dentro de mim. Falar, caraca, eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso falar de Jesus, não importa como. Sabe, lá... Quando a Índia ainda estava junta, a gente aprendeu que qualquer conversa pode se tornar algo para evangelismo. Futebol pode se tornar algo para evangelismo. Soltar pipa pode se tornar algo para evangelismo. Qualquer tipo de assunto pode ser revertido para um evangelismo. Entende? Então eu falei, caraca, eu preciso tentar penetrar na mente dele que Jesus ama ele. Aí eu estou começando a me aproximar dele, estou começando a me achegar dele. Eu, caramba, senta aqui, Mateus, vem aqui, senta do meu lado, eu quero te chamar para a minha equipe, eu somos da Amarela, vem, pode vir. Ele não veio para o acampar dentro, mas, pô, vamos. Eu esqueci de chamar ele hoje, infelizmente. Esqueci não, eu lembrei, só que eu estava ocupado na hora, eu não mandei mensagem. Mas, cara, a gente precisa compartilhar tudo aquilo que a gente carrega. Se a gente pedir ao Espírito Santo para que Ele nos encha, para que Ele não vai nos encher, se a gente está sem a capacidade de nos esvaziar para dar para outras pessoas, entende? A gente precisa se esvaziar, quanto mais a gente se esvazia do Espírito, a gente mais recebe para dar, entende? Então a gente precisa se encher do Espírito, sabe? Às vezes a gente pensa, caraca, o apóstolo está muito chato, ele está toda hora falando de avivamento, ele já está no... Tá dando já, não muda, não vira a chave, mas não. Avivamento é uma questão de vida ou morte para esses últimos tempos. A gente tem que aprender a entender que se a gente não receber o enchimento do Espírito Santo, a gente tem que começar a entender que se a gente não for avivado, a gente vai morrer espiritualmente. Entende? Então vamos lá. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa estar cheio até pregar. Até todas as vidas serem alcançadas, cara. A Bíblia vai falar que toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas para que toda a terra seja cheia da glória do Senhor, precisa daqueles que se dispõem a se encher, para se esvaziar lá fora. A terra por si só, ela não consegue se encher do Espírito Santo. Ela precisa daqueles que estão cheios do Espírito Santo para encher a terra. Entende? Então, eu não lembro. Eu não lembro. Tá. A terra não tem como se encher sozinha, por isso ela depende, ela precisa daqueles que podem se encher para que se encham, para que liberem a glória lá fora. Aleluia. Cara, é como o apóstolo fala. Aqui dentro a gente pode brotar aqui uma nascente, mas é lá fora que a água vira um rio. Entende? É lá fora que o rio fica grande. É lá fora que vidas são salvas. É lá fora que tudo acontece, entende? Existe uma parábola na Bíblia que eu gosto muito, sinceramente, é a minha parábola favorita, que se chama a parábola do grande banquete, que conta a história, né, de um homem que preparou um grande banquete para os seus amigos, os seus íntimos, e chegando a hora do banquete, ele fala para o seu servo, meu servo, vai e convida novamente todos aqueles que eu convidei antes. Era um segundo convite, eles recebiam um convite antes, e agora eles estão recebendo um lembrete do convite que eles receberam. Então ele fala para o servo, vai na casa de cada um deles e chama eles. E quando voltar, trague-os. Mas quando o servo retornou, ele retornou sozinho. Então ele fala para o seu senhor, senhor, então eu fui e fiz justamente tudo aquilo que o senhor me falou, tudo aquilo que o senhor me pediu eu fiz. Mas todos aqueles que o Senhor convidou, eles deram desculpas. O primeiro falou que ele comprou uma junta de bois, ele não podia ir porque ele precisava olhar a junta de bois. O segundo falou que comprou um terreno e que ele não poderia ir porque ele precisava olhar o terreno. O terceiro, ele falou que casou-se, portanto, ele não poderia ir. A gente vê que são desculpas fajutas, desculpas que não fazem. Porque como é que alguém compra algo sem saber o que está comprando? E precisa ver, entende? Aí vamos lá. Então a Bíblia fala que o quê? Que o dono, o Senhor se irou-se. Então ele falou, meu servo, vai pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, chame todos aqueles que se consideram indignos de entrar para o grande banquete. Chame os pobres, as viúvas, as prostitutas, os homossexuais, chame tudo que a igreja exclui, chama tudo.
Chama tudo, porque eles podem participar da minha mesa. Então, quando a gente levar o fogo do avivamento lá para fora, a gente não tem que falar, não, esse aqui tá mais feinho, esse aqui eu não vou pregar, não. Não, esse aqui é homossexual, ele não vai se converter. Não, esse aqui, ele não vai aceitar a palavra. Não, todos merecem, todos têm que ser atingidos com a palavra de Deus. Porque a gente foi atingido. A palavra diz, de graça recebeis e de graça dais. Então, a gente precisa levar o evangelho até os confins da terra. Quando Jesus é assunto, ele fala, e recebereis o poder do Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Israel, como em Samaria, como até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas, vocês falarão de mim, vocês me conhecerão, porque testemunhar de uma pessoa é você conhecer, saber todos os atos que ela fez. Primeiramente, para a gente levar o evangelho para as ruas, a gente tem que se tratar dentro do nosso secreto e passar a conhecer definitivamente quem é Jesus. Passar a conhecer definitivamente quem é o Espírito Santo. Entende? Porque não dá para se falar de algo que não se conhece. Entende? Então a gente precisa ter mais intimidade. Então, eu vou falar para você. Se você ainda não está jejuando, meu amado, jejue. Se o apóstolo está dando a opção... Está estendendo, mas não fique de fora. A gente depende de um avivamento, cara. Se a gente soubesse o peso que essa frase significa, a gente não ficaria parado. Se a gente soubesse o peso que a gente está carregando, de manter o fogo aceso, a gente não ficaria parado, sem orar, sem jejuar. A gente precisa manter. Está chegando a hora, gente. Está chegando a hora, de fato, está chegando. Que agora a nuvem está se pondo sobre a terra, vai cair a chuva serôdia, vai cair a última nuvem para que aconteça o arrebatamento, a última chuva, a grande colheita de vidas. Tem que ser necessário se levantar trabalhadores para a grande colheita. A promessa sobre o Brasil de ser o celeiro das nações ainda está de pé. O louvor pode subir, por favor. A promessa do Brasil de ser o celeiro das nações ainda está de pé. A promessa de um avivamento semelhante da Rua Azul ainda vai acontecer. A maior colheita de vidas antes de Jesus voltar ainda vai acontecer. O maior levante de missionários com seus corações em Jesus ainda vai acontecer. O poderoso avivamento ainda vai cair sobre nós. Nós precisamos de um legítimo avivamento. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se arrepender. Então, eu quero te convidar, vamos nos arrepender agora. Vamos nos arrepender. Você pode já vir, vamos nos arrepender por todo o tempo que a gente passou sem buscar intimidade com o Espírito Santo. Todo o tempo que a gente negligenciou com que o fogo crescesse da gente, a gente só apagou o fogo. Que a gente venha se arrepender, que a gente venha buscar de verdade o Espírito Santo. Pois assim como a gente quer encontrar Ele, Ele também deseja ser encontrado pela gente. Ele é um tipo de amigo que não gosta de ficar distante. Ele é um tipo de amigo que anseia ser encontrado pelos seus amigos. Eu costumo falar que ter intimidade com o Espírito Santo é como brincar de pique-esconde. Todas as vezes ele se esconde, todas as vezes a gente tem que achar ele. Só que vai ter vezes que ele vai se esconder mais difícil, a gente tem que se santificar mais um pouquinho. Aí quando a gente se santifica mais um pouquinho, a gente acha ele. Então a gente começa de novo. Aí é sempre ele que se esconde, é incrível, é sempre ele que se esconde. Ele se escondeu de novo, a gente tem que caçar ele, E não importa se a gente estiver cansado, se a gente já trabalhou o dia todo, teve um dia de trabalho cansativo, não importa. Eu sei que é exaustivo, mas a gente precisa caçar o Espírito Santo. Ele anseia ser caçado e achado por a gente. E é só até aqui que o Senhor me deu. Agradeço a minha oportunidade. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.